Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós vamos falar nessa aula sobre a civilização cretense ou minoica, tá? Por que essa civilização tem esse nome, né? Então vai aparecer aí para vocês. Por que cretense ou minoica? Cretense porque se trata da ilha de Creta, né? Que é a primeira grande civilização que houve ali dentro do mundo grego. E minoica por causa do rei Minos, né? Eu vou explicar porque o rei Minos é um personagem importante de uma mitologia ali bastante difundida na Idade Antiga sobre a ilha de Creta, né? Então vamos lá. Olha só, vocês vão ver aqui, vai aparecer para vocês esse mapa, tá? Tô colocando aqui a referência dele, tá? Do Panaceia, o referente, né? Panacete o referente, né? Desse site que eu tirei esse mapa, tá? É importante citar sempre a fonte de onde a gente tira. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Nós temos aí o mapa da Grécia Antiga. Então vocês estão vendo aí que tem uma legenda, né? Mostra aí as regiões montanhosas. Então quanto mais vermelho, mais alto, né? Quanto menos vermelho, né? Um pouco mais baixo, e aí amarelo a parte de planície, né? Enfim, o que a gente precisa entender, pessoal, que o território grego, que é esse território aí onde ele pega a Tessália, pega ali as cidades Delfos, Tebas, Atenas, Olímpia, Corinto, Esparta, todas essas cidades aí fazem parte do mundo grego, mas só que não só elas. Se a gente olhar ali atrás, através do mar Egeu, então tem lá Troia, aí tem a região da Eólida, aí tá lá embaixo a Jônia, aí Mileto, Delos, aí Rhodes, aí as Cíclades, aí lá embaixo Creta, tá? Que é a região que interessa agora para a gente trabalhar, né? Então a civilização minoica ou cretense é lá na ilha de Creta, tá? Que a ilha aí é ao sul do mapa aí que nós estamos vendo. Então vocês estão vendo aqui que tem os mares, né? O Mar Jônico, o Mar Egeu, esse aí é o mundo grego, tá? Então aquela região de Tatróia ali, por exemplo, hoje seria a Turquia, mas na antiguidade fazia parte do mundo grego também, né? A gente vai falar dela mais pra frente também. Bom, então, né, que concentra mais aí na questão das ilhas, né? Então assim, tá aí, ó, Ilhas Jônicas, Ilhas Cíclades, Ilha de Creta, lá embaixo, né? Então, o conjunto de ilhas gregas, né, principais são essas, né? E aí, o que interessa, então, como eu já falei para vocês, é a ilha de Creta, que nós vamos falar dela agora. Então, tá aí, ó, o site de onde eu tirei essa imagem, tá? E nós vamos falar, então, sobre a civilização, então, que está ali em Creta. Bom, primeira coisa, o Palácio de Knossos, né? O Palácio de Knossos, pessoal, é o principal palácio que se tem registro aí de Creta, tá? Da antiguidade. Então, assim, é um palácio, né? Tá aí a fonte, olha. É um palácio que atrai turistas até hoje. Aí estão as ruínas, né? Então, assim, o Palácio de Knossos, pessoal. Então, a gente vai colocar aqui outra imagem para vocês verem. Tá aqui, ó, ruínas de Knossos. O Palácio de Knossos, pessoal, ele tem como característica ter sido abrigo aí de um mito até hoje aí atribuído a esse lugar, que é o mito do Minotauro, né? Então, o que é o Minotauro? O Minotauro é essa criatura aí com cabeça de boi, né? O touro, né? No caso, porque tem diferença entre boi e touro, né? E corpo de ser humano, né? Então, vocês veem que ele ainda tem ali um rabo, né? Enfim, mas enfim, ele é a mistura dos dois, o touro com o ser humano. E de onde é que vem esse mito, né? Do Minotauro? É o seguinte, o Minotauro, pessoal, ele nasce como um castigo de Poseidon sobre o rei Minos. Porque é o seguinte, o Poseidon, ele tinha o touro brilhante dele lá, o touro encantado, vamos dizer assim, que passeava pelas praias de Creta. E o rei Minos não podia deixar ninguém chegar perto, né? Só que o que acontece? A esposa do rei Minos e o próprio rei Minos se aproximam muito do touro. Bom, e vai acontecer, tem um momento que eles acabam aprisionando o touro, né? Só que não era para fazer isso. O que vai ocorrer? O Poseidon vai mandar uma maldição contra o Minos. E o que vai ser? Ele não vai perceber, mas assim, vão passando ali os meses e a esposa dele está grávida, né? Então a esposa do rei Minos, a Pasífae, está grávida. E aí, quando nasce o bebê nasce com a cabeça de touro, né? Então a cabeça de touro e o corpo de ser humano, né? E com o rabo lá do touro. E aí essa é a maldição,
né? Então Poseidon castigou o Minos. O Minos, o que vai fazer? Ele precisa construir um abrigo, né, para esse Minotauro. Então o que vai ocorrer? Vai coincidir ao mesmo tempo, né, que assim, o Minotauro ele representava uma vergonha, né, pro Minos, né, e aí vai acontecer também do filho do Minos morrer nos Jogos Panathinaicos, né? Então vou colocar aqui o mapa da Grécia novamente para vocês verem uma coisa. Dá uma olhada ali na parte ali onde está escrito Ática e perto está Atenas. Atenas, pessoal, é uma cidadezinha qualquer nesse momento aí da história, segundo essa mitologia. E Creta era realmente a cidade dominante. Então o que acontece? O filho do Minos vai competir nos Jogos Panathinaicos e acaba morrendo pelas mãos dos atenienses. E aí Atenas vai ter que pagar algo por isso. E o que vai ser? Vai ser todos os anos ter que mandar 7 meninas e 7 meninos para serem devorados pelo Minotauro. E aí, onde que o Minotauro vai ser abrigado para isso acontecer? Vai ser abrigado no labirinto. Então os jovens e jovens, eles eram despejados no labirinto, né, os meninos e meninas, todos os anos, né? E aí o Minotauro devorava. A questão era, quando eles entravam no labirinto, eles não conseguiam sair. Então o Minotauro capturava, levava para o centro lá do labirinto onde ele estava e deixava ali abrigados esses jovens para devorar quando ele quisesse. Bom, o Minotauro, pessoal, né, ele vai fazer isso aí sempre, só que aí tem um momento que aparece o Teseu junto com um desses jovens aí. O que vai acontecer? Ele vai se relacionar com a Ariadne, né, que era a Ariadne, ela é a filha do rei Minos. E ela vai então se solidarizar com o Teseu, que é um semideus, né? Ele é a mistura de um deus com um ser humano. Teseu então vai entrar no labirinto, ele vai conseguir entrar porque a Ariadne vai dar para ele uma técnica que é o seguinte: ele vai fazer um fio de novelo ali, usando ali esse fio de novelo para passar pelo labirinto, para não se perder. É isso que ele vai fazer. E aí, dessa forma, ele então vai conseguir chegar ao centro do labirinto e vai conseguir matar o Minotauro. E vai voltar seguindo o caminho aí do fio de novelo que ele foi jogando pelo chão, tá? Só que a Ariadne, né, que esperava que o Teseu ficasse com ela, ali, né, depois dela ter ajudado, ele não vai acabar indo embora, tá? Ele não fica com a filha do rei de Knossos, então, né? Então, ele vai embora. Bom, depois o rei Minos ele vai acabar mandando aprisionar algumas pessoas lá dentro do labirinto, porque vai acusar essas pessoas de terem traído a confiança dele, enfim, mas as pessoas vão se salvar porque tem um mito lá de que elas vão criar asas, né, e, enfim, vão fugir, mas isso não importa tanto pra gente agora. O que importa é, o Minotauro é esta mitologia que aparece aí no palácio do rei Minos, né, em Creta, que é o palácio de Knossos. Bom, tem um livro aqui de um argentino chamado Júlio Cortázar, que oferece uma interpretação muito interessante sobre isso, que é um livro chamado Os Reis, que é uma forma de peça de teatro, é literatura, mas vale a pena para vocês verem uma visão alternativa sobre isso, né? Então, Os Reis, do Júlio Cortázar, fala sobre isso. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, além disso aí, sobre a civilização minoica ou cretense, eu quero falar para vocês sobre a escrita deles, né? Que era essa daqui, a escrita que era linear A, né? Então tá aqui a fonte do linear A, que foi o site aí, o Cruise Project, né, de onde eu tirei. Então o linear A, pessoal, é essa escrita aí que eles tinham, tá? Então a escrita deles era dessa forma aqui, que é uma coisa que não foi muito decifrada, né? Quer dizer, tem já alguns códigos sobre isso daqui, né? Mas enfim, não é uma escrita assim que a gente usa hoje, né? Mas assim, era a escrita deles, tá? O linear A. Outra escrita que havia era essa daqui, que é o disco de Festos, tá? Então aqui tá aqui a fonte, tá? Esse site aqui, Pérola de Cultura, e tá aí o disco de Festos. Aqui o interessante dele é o seguinte, vocês podem ver aqui no meio, vamos olhar aqui para o da direita aqui que tá mais fácil. Vocês podem ver que se você sair ali pelo meio, né, girando ali como se fosse um redemoinho, é como se você tivesse um caminho aí entre os símbolos, né? Até chegar
né, até lá em cima, né? Então você vê que tem pequenas divisões, né? Mas enfim, não foi ainda assim desvendado o que significa exatamente esse caminho. Se é para começar de lá das laterais, né? Da parte mais próxima ali do limite da circunferência, se é para começar do meio, enfim, isso ainda está em discussão, mas isso aí é outra forma de escrita, que é a hieroglífica cretense ou minoica, tá? Essa é uma das formas de escrita deles também, tá? Então, pessoal, os minoicos, eles têm essas coisas aí que a gente precisa saber. É importante a gente saber também o seguinte, pessoal, a ilha de Creta era um lugar que já tinha, por exemplo, sistema de esgoto, né? Se pensar aí, há 2000 anos antes de Cristo já tinha uma civilização com sistema de esgoto, tinha uma questão de incentivar a pecuária muito forte também, e praticavam comércio, né? Praticavam comércio provavelmente ali já com os egípcios, que é próximo, né? Com os fenícios, e, enfim, com os outros povos da região também, né? E com os fenícios, lógico, ali quando você tem mais a aproximação ali em relação ali já perto do ano de 1400 a.C., né? Com os outros povos também. E também, pessoal, a questão assim de que havia outros palácios, né? Então esse aí que eu falei para vocês, que tem esse disco de Festus aí que eu falei para vocês, né? Então tá aí, olha, o disco de Festus, né? Esse daqui que eu coloquei para vocês. Festus era um outro palácio, tá? Que havia na ilha, tá? Então era um palácio também importante, mas o de Knossos era mais, tá? O palácio de Knossos era mais importante que o palácio de Festus. Bom, isso aí. E aí, como foi que a civilização acabou, né? Então tá aí a perguntinha aí, vocês estão vendo aqui que tá logo acima. É o seguinte, tem duas teorias mais aceitas para o fim dessa civilização. Então, uma teoria é de que teve uma série de terremotos na ilha, que aí acabou destruindo boa parte dos palácios, né? Então, o que acontece? Depois que teve essa destruição aí dos palácios, né, alguns deles foram restaurados, né? Então assim, porque acabou acontecendo depois da ilha ser dominada por outros povos, inclusive pelos micênicos, né, que vieram depois. Vou explicar sobre eles na aula mais para frente. O que acontece? A outra teoria é de que os próprios micênicos invadiram a ilha e destruíram o palácio de Knossos.